Primeiro, agradecer ao presidente do Grupo Otimista, Adriano Nogueira, pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Eu comentava nos bastidores ali que o Fórum Otimista tem tudo a ver, na minha opinião, com quem trabalha com segurança pública no Brasil. Tem que ser muito otimista para poder aceitar esse desafio tão grande, haja vista a fragilidade da nossa legislação, que protege demasiadamente o criminoso no Brasil. Cumprimentar o senhor Luiz Sobral, CEO da FAAP, parabéns por sediar mais uma vez esse evento. Rogério Massaro, diretor acadêmico da FAAP. Fabrício Reale, juiz de Direito, professor de Direito Penal da FAAP, está aqui também. Prazer em revê-lo, doutor. Leve nosso abraço ao presidente, doutor Fernando Torres Garcia. Não está presente aqui, eu gostaria de cumprimentar o doutor Fernando José da Costa, que é coordenador do curso de Direito aqui, que já me convidou algumas dezenas de vezes. Aí, quando soube que eu viria aqui hoje, ficou bravo. Eu falei que eu prometo voltar para conversar com os alunos aí de Direito, e cumprimentar o Christian, que é policial civil do GERE e aluno aqui do último ano do curso de Direito da FAAP. Em nome dele, todos os alunos. Bom, gente. Som. Bom, a gente vai falar um pouco sobre segurança pública. E antes de falar sobre segurança pública, esse slide aqui ele mostra o cenário quando nós assumimos a gestão, que, na verdade, é fruto do que nós já conhecíamos, mas, durante a transição do governo, houve uma transição do governo, quando o governador Tarcísio de Freitas foi eleito. Mas, antes de chegar nesse ponto aqui, eu queria fazer um preâmbulo. Como tudo isso aconteceu, nós estávamos em Brasília, final de 21, começo de 22, voltamos às atividades do Congresso. Eu estou no meu segundo mandato de deputado federal, licenciado por conta da secretaria. E quem seria o candidato da direita no governo do Estado de São Paulo? Existia uma lacuna para ocupar esse espaço, e aí começamos a trabalhar na fase embrionária ainda o nome do ministro, então ministro Tarcísio de Freitas, justamente pelo perfil dele, um perfil de entregas, comprometido com resultados, que se afasta ao máximo que pode de polêmicas. E aí, quando levamos essa sugestão do nome dele, rapidamente o ex-presidente Bolsonaro aceitou, porque sabia da qualidade dele, e era um grande desafio, porque ele não era tão conhecido aqui em São Paulo. E aí, de tanto insistir, ele falou: Derrite, então tá bom, então escreva o plano de segurança pública do plano de governo. Ele juntou uma série de especialistas, cada um na sua área, e eu, deputado federal, a caminho da minha primeira reeleição, comecei a escrever um plano de segurança pública, elencando uma série de responsabilidades para o eventual secretário de Segurança Pública que fosse assumir no governo dele. Mas eu coloquei tanta coisa, porque eu não imaginava que essas obrigações recairiam sobre mim mesmo, né? Então, eu coloquei lá uma série de coisas que a gente vai falar sobre isso aqui. E daí, do primeiro para o segundo turno, eu estava reeleito, ele me chamou e falou: agora começa a montar a equipe, porque você vai assumir a Secretaria de Segurança Pública. Diante da fase de transição do governo, depois da eleição, a vitória no segundo turno, esses foram os fatores que nós encontramos aqui. Indicadores criminais com tendência de alta, roubo em ascensão, restrição orçamentária, arroxos salariais das forças policiais. As forças policiais de São Paulo estavam na 23ª posição de remuneração, sendo o estado mais rico da federação, pagavam um dos piores salários. Foi por isso que nós conseguimos, no primeiro ano da gestão, o maior aumento salarial de um primeiro ano na história do Estado de São Paulo, a maior defasagem de efetivo, 33%, chegando na Polícia Civil, 20% na Polícia Militar e 25% na Polícia Técnico-Científica. Lembrando que a Secretaria em São Paulo, ela tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, que são os peritos, médico-legistas e carreiras auxiliares, e o Corpo de Bombeiros, que pertence à Polícia Militar. Investimentos que seriam necessários, fragilidade do sistema de justiça criminal, e a conclusão dessa minha palestra, e principalmente aqui, o crime organizado em expansão e internacionalização. Ou seja, o PCC nasceu, cresceu aqui no Estado de São Paulo, infelizmente. Quem deveria fazer frente à época, não sei por que não fez, não tinha estratégia, se era coragem que faltou, também não estou aqui para julgar. O fato é que o PCC nasceu em 1993, aqui em São Paulo, e se expandiu para todo o Estado, para todo o país, e hoje uma das maiores organizações criminosas do mundo, infelizmente. E algo precisava ser feito nesse sentido. Então, primeiro ponto, aquilo que é
mais importante e era mais perigoso: combate ao crime organizado. Precisava se definir uma estratégia clara de combate ao crime organizado. E essa estratégia ela passa por 3 pilares fundamentais: monitoramento, busca e captura dos principais líderes da organização criminosa PCC. Segundo, inviabilizar a cadeia logística do crime. E eu tenho que explicar esse segundo item, esse segundo pilar da estratégia. A principal fonte de receita, nós temos que enxergar o crime organizado como uma empresa que tem como objetivo final lucro. Dentro desse objetivo principal, que é o lucro, tem domínio de território? Sim, mas o objetivo principal é o lucro. Qual a principal fonte de receita dessa empresa chamada PCC? É o tráfico de drogas e o tráfico internacional de drogas. E como nós vamos atacar, asfixiar financeiramente essa organização criminosa? A esse ponto, como São Paulo, como o Brasil, não tem nenhuma fazenda produzindo cocaína, não existe no Brasil isso. Os principais produtores de cocaína são os nossos vizinhos, países andinos, Peru, Colômbia, Bolívia. E compete à União e não aos estados um programa sério, deveria competir pelo menos, né? Aliás, compete à União em termos de competência, mas deveria existir um grande esforço do governo federal, coordenado pelo governo federal, na minha visão, em parceria com os estados, para evitar que a droga entrasse no território nacional, o que hoje não existe, pelo menos de maneira eficaz, e também impedir a saída da droga dos portos e aeroportos internacionais. Isso é competência exclusiva da União. Como não nos compete no estado de São Paulo, então montamos uma estratégia para inviabilizar a cadeia logística, majoritariamente transporte rodoviário, que faz o escoamento do tráfico de drogas e do tráfico internacional, porque a droga que vem é comprada na Bolívia a um custo médio de $1.000 o quilo da pasta base, entra no mercado consumidor interno do Brasil, ela é revendida a $5.000, em média, o quilo da pasta base, chega a alguns países da Europa a $50.000, da África, da Ásia, a $80.000. Nós tínhamos que impedir para asfixiar financeiramente o crime organizado. E isso foi feito. E um terceiro ponto dessa estratégia, impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. E aí nós temos N exemplos, eu vou falar alguns deles aqui, e eu destaco aqui a grande parceria que nós temos com o Ministério Público, na figura do GAECO, que já existia, mas que foi potencializada durante a nossa gestão. E alguns exemplos, como o Recupera SP, que é um programa desenvolvido, uma política pública que foi criada na nossa gestão, regulamentando a lei de 1998, da lavagem de dinheiro, que permite agora que o Estado de São Paulo recupere os ativos da lavagem de dinheiro, do crime organizado, e esses recursos sejam revertidos para as forças policiais. Esse decreto foi assinado pelo governador Tarcísio no final do ano passado, final do segundo semestre, começou a operar em novembro, e nós já temos R$69 milhões retirados do crime organizado, que estão sendo usados para comprar viaturas, para reformar delegacias e potencializar a estrutura da segurança pública no nosso estado. Os 2 principais pontos dentro dessa estratégia de combate ao crime organizado, as 2 principais regiões que era mais latente a presença do crime organizado no estado de São Paulo, eram o centro de São Paulo e a Baixada Santista. Infelizmente, abandonada durante muitos anos, como se não fosse um problema de segurança pública, mas o centro de São Paulo era muito latente a presença do crime organizado, e aí nós estamos falando não só de Cracolândia, mas principalmente da Cracolândia, e algo precisava ser feito. De imediato, nós lançamos 2 grandes operações, perenes no centro, a Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar, com aumento de efetivo policial, e a Operação Resgate da Polícia Civil, da 1ª Seccional, com trabalho de inteligência, inclusive um corpo probatório robusto, filmando o tráfico de drogas, apresentando isso nas audiências de custódia para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para comprovar o tráfico ilícito que acontecia ali. E, paralelo a isso, o DENARC fez uma grande operação chamada Operação Downtown, 1 ano de investigação, para desmembrar, descobrir esse ecossistema criminoso que acontecia no centro, com o objetivo nosso, lá na frente, de acabar com a Cracolândia, que diziam que era impossível, que ninguém nunca tinha conhecido, mas também ninguém nunca tinha colocado uma estratégia planejada dessa maneira, com a certeza de que nós tínhamos que atacar o bunker da Cracolândia, que é a comunidade conhecida como Favela do Moinho. E não é atacar com operação policial, é atacar com uma agência, um emprego multidisciplinar,
com operação policial, com investigação, com uso de inteligência, com habitação para as pessoas que precisam, pessoas honestas, trabalhadoras, que infelizmente não tiveram outra opção a não ser morar na comunidade. E aí o governador Tarcísio de Freitas lança a mão de um amplo programa habitacional para fornecer a essas pessoas uma saída honrosa ali daquela região. E antes disso, claro, essa operação Downtown e depois a operação Saúde e Dignidade com o Ministério Público, nós descobrimos, depois de um ano de investigação, o grande ecossistema criminoso que tinha ali 3 pontos. A droga vinha desses países produtores, majoritariamente da Bolívia, ia até o litoral, era feito o refino da droga, na verdade a mistura com outras substâncias, aí ela vinha para a comunidade do Moinho, grande quantidade, de lá ela era distribuída em vários hotéis e hospedarias. Nessa operação Downtown e Saúde e Dignidade, nós fechamos 78 hotéis e hospedarias que funcionavam, tinha uma tripla função na região central, que faziam com que a Cracolândia continuasse respirando, e essa tripla função era fornecer o espaço para o usuário de droga. Então, ele comprava a droga ali durante o tráfico, na rua ou em algum outro local, e usava esse espaço para consumir a droga. Segundo ponto, armazenava outras quantidades de drogas para que esses pequenos traficantes fossem indo buscar essa droga assim que acabasse a venda ilícita. E o terceiro e principal ponto, que foi o grande trunfo dessas operações, começou na Downtown e concluiu na Saúde e Dignidade, o uso do CNPJ desses hotéis e hospedarias, que foram fechados por autorização judicial para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Tem hotéis que tinham 3, 4 quartos, bem simples assim, imagine vocês uma hospedagem extremamente insalubre, com 2, 3 quartos, faturando 20 milhões de reais por mês. Então nós conseguimos comprovar durante a investigação que era recurso proveniente do tráfico de drogas, do crime organizado que estava sendo lavado. Por isso que o Poder Judiciário autorizou, doutor, o fechamento desses hotéis e o bloqueio. Hoje nós temos mais de 210 milhões de reais bloqueados ainda, aguardando o trânsito em julgado, e com aquela ação que eu mencionei, o Recupera SP, esse recurso no futuro pode vir a compor o orçamento do fundo da Secretaria de Segurança Pública para fortalecimento da pasta. Descobrimos isso e, junto com isso, aumentamos o efetivo policial, com uma companhia de força tática, a criação de uma companhia ROCAM, melhorando consideravelmente os indicadores na área central, chegando a reduzir, em alguns meses, 68% dos roubos, enfim, furtos que acontecem na região central. Aqui foi o que eu acabei antecipando, né, mas são resultados da operação Downtown e Operação Saúde e Dignidade, bloqueio de 41 contas, de até 5 milhões. Tinha algumas contas, alguns CNPJs que tinham mais do que isso, mas o Poder Judiciário autorizou o bloqueio de até 5 milhões para que depois isso fosse concluído. Essas 2 fotos eu acho interessante porque mostra literalmente a recuperação do centro de São Paulo antes e depois da nossa gestão. Antes era um local praticamente inabitável, e é triste porque se não for o principal ponto turístico, é um dos principais da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E agora tem que atualizar essa foto porque nós temos uma base de segurança da Polícia Militar lá, uma base que a gente construiu com um projeto pré-fabricado com container, para dar também dignidade aos policiais que trabalham aí na região e um ponto de orientação para todas as pessoas. Esse número atualizado até julho de 2025 são alguns números aí em todo o centro de São Paulo, quase 7 toneladas de drogas apreendidas, 558 armas ilegais retiradas das ruas, as novas unidades aí que eu já mencionei. E essa atividade delegada é parceria com o município. O município contrata o policial no horário de folga dele para realizar o seu serviço extra, mas legalizado. Aqui vamos falar um pouco do litoral, da Operação Escudo e Operação Verão, amplamente divulgadas pela mídia, em alguns casos criticadas por aqueles que não imaginavam o cenário de guerra que foi encontrado lá na Baixada Santista. Eu quero deixar claro aqui um ponto específico, que o confronto é a nossa última opção. Se tem alguém que não deseja o confronto entre a polícia e criminosos, sou eu. Porque é o momento mais triste da vida e dessa função que eu exerço aqui, é entregar a bandeira nacional para um parente de um policial. Vocês não imaginam o peso que carrega essa bandeira, essa obrigação que nós temos, eu e o governador, que infelizmente aconteceram algumas vezes na nossa gestão. Mas esses números aqui
são importantes para a gente destacar que o cenário não era um cenário de paz e tranquilidade. Não está elencado aqui, mas nós desmobilizamos 27 barricadas nas comunidades na Baixada Santista, Santos, Guarujá. O que estava se formando ali na Baixada Santista era a tentativa da criação de um território paralelo dentro do estado de São Paulo. Nós já vimos esse filme acontecer em outros locais. Eu não tenho legitimidade para falar, porque eu conheço muito pouco, mas eu tenho certeza que é muito prejudicial, e para recuperar depois, o desafio acaba se tornando infinitamente maior. Nós prendemos mais de 2.000 criminosos nas operações, mais de 3,5 toneladas de drogas apreendidas, mais de 238 armas, das quais 40 fuzis. Junto com isso, e aproveitando o exemplo do centro de São Paulo, porque essas duas operações elas caminharam em paralelo, simultaneamente. Nós aumentamos o efetivo policial, que era defasado. Na verdade, todo o estado tinha defasagem de efetivo, como eu mencionei lá no início. Mas a prioridade é onde tinha os maiores problemas. Então, mais de 600 policiais já chegaram na Baixada Santista para reforçar o efetivo. É claro que a gente não está contente ainda, é claro que tem muito mais o que se fazer, mas o cenário já é bem diferente do cenário que a gente encontrou em tempos passados. Dentro da estratégia de monitoramento, busca e captura das principais lideranças, nós estruturamos o serviço de inteligência das polícias, de modo a saber quem são os principais líderes do crime organizado, por região, por área que atuam. E, claro, nós sempre tentamos realizar a prisão desses criminosos. Esse indivíduo aqui, Leonardo Monteiro Moja, conhecido como Léo do Moinho, é justamente porque ele era o líder daquela comunidade do Moinho, que era um ponto de extrema relevância para nós, para a recuperação do centro, em especial da região da Cracolândia. Interessante, e foi coincidência a data de hoje essa palestra, porque a irmã dele acaba de ser presa. Numa operação de inteligência na comunidade do Moinho, foi presa, tinha um mandado de prisão em desfavor dela, depois de um trabalho do GAECO, com o Serviço de Inteligência das Polícias, da Secretaria de Segurança Pública, comprovou-se que ela se apresentava como líder comunitária, sempre pautando, inclusive na imprensa, de forma negativa, contra a ação policial, contra o processo que o governo do Estado, o governo do Tarcísio de Freitas, forneceu programa de habitação para as pessoas. Gente, só para vocês entenderem o que o governador Tarcísio propôs, você que mora numa área invadida, numa casa irregular, o Estado vai te pagar um auxílio aluguel ou fornecer, mediante planejamento da CDHU, um imóvel. É o Estado entregando uma casa própria para uma pessoa que mora numa comunidade. E ela se dizia contra, porque era um absurdo, enfim. Foi presa hoje por 2 motivos. Pelo mandado de prisão que possuía contra ela, que a polícia fez o trabalho de inteligência, oficiou ao Ministério Público, que remeteu à apreciação do Poder Judiciário, que expediu mandado de prisão. Enfim. E, curiosamente, foi ela que recebeu o ministro, pouco tempo atrás, é particular, a visita do presidente da República nessa comunidade. Mas acho que é só coincidência isso. Esses outros criminosos apontados aqui, o Fábio Oliveira Ferreira, o apelido dele era o Barrabás, entrou em confronto com a polícia, o príncipe do PCC lá em cima, o Alan de Moraes Santos, da mesma forma, o outro foi preso aqui. E o nosso objetivo aqui é mostrar que nós estruturamos um serviço de inteligência para acompanhar e monitorar quem são os líderes do PCC em determinadas regiões. Então, a região de Presidente Prudente, o serviço de inteligência hoje monitora para saber quem são, quais as atividades ilícitas. E nosso objetivo é sempre realizar a prisão desses criminosos, que, infelizmente, são criminosos extremamente perigosos. Esse, inclusive, que tinha o apelido de Danone, foi o responsável pela morte do sargento Fukuhara em 2012, na Baixada Santista, quando o sargento passeava com um cachorro, e foi executado com uma rajada de metralhadora, tiros de fuzil, e era um indivíduo de extrema periculosidade. E esse vídeo aqui ao lado, aquela parte vermelha, ele está ostentando um fuzil, vários criminosos de arma em punho, numa comunidade na Baixada Santista, fazendo apologia ao primeiro comando da capital. Atirou em policiais civis, atirou em profissionais da Receita Federal numa tentativa de abordagem. E aí não sei se a gente consegue soltar o vídeo, pessoal do audiovisual aí. Eu
Pessoal, por que eu coloco esse vídeo aqui? Porque toda vez que vê alguém fala assim, eu sou especialista em segurança pública, e se essa pessoa que se diz, ou alguém intitula isso para ela não conhece essa realidade, não conhecer de vídeo, como a gente está vendo aqui, conhecer de verdade, entrando numa comunidade, já participou de operações, sentou num banco de uma cadeira policial, e eu não sou contra a academia não, tá? Tanto é que eu estou concluindo meu mestrado em Gestão e Políticas Públicas no IDP, nunca parei de estudar, mas especialista em segurança pública, com todo respeito, é a doutora Fernanda Erbella, que é delegada de polícia, que está aqui, é o Christian, que é policial civil e atua no GER, que é um grupo especial. No ato da tentativa de prisão desse criminoso, pelo vídeo dá para perceber, né? Além de ele ter matado um policial, atirado em policiais civis numa outra ocasião, atirado na Receita Federal, ostentava fuzis, fazia apologia ao crime organizado, era procurado pela justiça e na tentativa da prisão dele, ele mais 2 indivíduos também procurados pela justiça, ele atirou nos policiais. Enfim, esse era o cenário que as forças policiais encontraram durante a Operação Escudo e a Operação Verão. Bom, essa operação, a Operação Sequaz, que foi aquela que desmantelou a tentativa do crime organizado de um sequestro dos filhos do atual senador Sérgio Moro, e descobriu-se que o objetivo era sequestrar os filhos do senador, já tinham até alugado uma chácara no Paraná, em troca da liberdade do Marcola, eles não matariam um dos filhos ou os 2 filhos do senador. É esse tipo de crime organizado que nós estamos enfrentando. Ah, mas a Polícia Federal realizou essa operação? Sim, e nós temos uma grande parceria com a Polícia Federal. Gente, polícia é órgão de Estado, não é órgão de governo. A Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, a doutora Fernanda Erbella está aqui, ela trabalha, apesar de ter aparência muito jovem, já está quase 30 anos na polícia, né, doutora? A doutora entra governo, sai governo, a polícia permanece. Nós temos aqui em São Paulo a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, grande parceria com a Polícia Federal, que dá muito resultado, e esse é mais um exemplo. Tivemos na semana passada, retrasada, a Operação Carbono Oculto, que houve ali uma tentativa de protagonismo. Eu acho besteira isso daí, sendo muito sincero. Acho que se tem algum protagonismo a se falar na Operação Carbono Oculto, é justamente o protagonismo da força-tarefa que dá resultado. Ministério Público de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, todos juntos para combater o crime organizado. Então, essa foi mais um exemplo de uma operação que começou aqui com o Serviço de Inteligência e por ter desdobramento no Paraná, a Polícia Federal atuou em conjunto conosco. Esses 2 indivíduos que aparecem com essa observação em vermelho foram assassinados dentro do sistema prisional pelos próprios integrantes do 1º Comando da Capital. Aqui, essa ala do crime organizado, do PCC, chamada Restrita Tática, é aquela responsável por atentado contra autoridades. Então, tivemos algumas operações. Um indivíduo que foi preso no aeroporto de Viracopos, que era dessa ala, está preso até hoje. O Carlos Alves Bezerro, vulgo Carlão, entrou em confronto com policiais do BAEP em fevereiro de 2025, e o outro, Ivo de Oliveira Nascimento, foi preso em Itanhaém pelos policiais. Ele era responsável por treinar criminosos que cometeriam atentados contra autoridades. Vocês acompanharam na semana passada, não sei se todos viram, a prisão de alguns criminosos, inclusive empresários, que estavam articulando um plano para matar o doutor Amauri, membro do Ministério Público, do GAECO, há mais de 20 anos atua no combate ao crime organizado. Então, esse é o estágio que nós estamos por conta dos grandes desfalques, da asfixia financeira que esse trabalho priorizado pelo governador Tarcísio de Freitas tem sido imposto aqui no estado de São Paulo. Bom, aqui mais um plano que foi deflagrado. E aqui a gente chega no 2º pilar da nossa estratégia. Queria cumprimentar o deputado Cezinha de Madureira, grande amigo que chegou aqui. Obrigado, Cezinha, pela presença. Infelizmente, o Porto de Santos ganhou destaque internacional, não só pelo grande volume de exportação do agronegócio, do setor produtivo brasileiro, mas aqui é uma matéria que elenca o Porto de Santos como o 2º maior exportador de cocaína do mundo. E a gente tem que entender a cabeça do crime organizado, daqueles que pensam. Eles têm objetivo, lembra? Ganhar
angariar recursos. Então, ele vai se aproveitar da infraestrutura rodoviária, aeroportuária do Estado de São Paulo para fazer o escoamento de grandes volumes de droga para o exterior. Qual é o nosso objetivo, então? Dispor a nossa estratégia, uso de inteligência, câmeras de monitoramento, software de inteligência, tecnologia, durante esse trajeto, que majoritariamente é realizado pelas rodovias. É por isso que nós tivemos as maiores apreensões de droga da história do Estado de São Paulo, inclusive uma ali elencando 9 toneladas de droga, que é a maior do ano. Tivemos a maior da história, com 12 toneladas de entorpecentes também. A Polícia Militar Rodoviária, por estar disposta no terreno e ter essa obrigação constitucional de fazer o policiamento nas rodovias, representa hoje cerca de 68% a 70% das apreensões de droga no Estado, que é um dos nossos principais objetivos para asfixiar financeiramente a organização criminosa. A gente está falando aqui dos recordes de apreensão, 3 toneladas de cocaína em Assis também, é o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária. Não sei se dá para ver, mas atrás da viatura ali, parece um muro, tem uma bandeira de uma unidade ali, tudo aquilo ali é entorpecente. Lembra que eu falei da parceria da FICO, Polícia Federal, PM de São Paulo, desarticula a organização criminosa, e assim vai. Essa é a maior apreensão de droga, como a gente mostrou. E terceiro e último dos 3 importantes pilares da nossa estratégia é inviabilizar e impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Essa moça aqui, que infelizmente já está em prisão domiciliar, ela foi presa durante a Operação Escudo e a Operação Verão. Com ela foi apreendido R$1 milhão em dinheiro, $50 mil, mas isso é o que menos chama atenção. Ela ficou responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas do PCC, lá do Porto de Santos. Os computadores, celulares apreendidos no ato da sua prisão apontam que ela movimentou em um ano de 4 a 5 bilhões de reais em mais de 33 empresas CNPJs que eram usados para fazer a lavagem do dinheiro, naquele mesmo modelo lá que a gente mostrou na área central dos hotéis e hospedarias. Então percebam que, apesar de diferenças entre as operações de inteligência que aconteceram no centro e na Baixada Santista, o nosso objetivo principal é chegar nesse ponto aqui, de forma inteligente, estratégica, asfixiar financeiramente a organização criminosa e comprovar durante a investigação essas empresas utilizadas aí para lavagem de dinheiro. É claro que para chegar até lá, tivemos que desmobilizar 27 barricadas e enfrentar algumas operações, verdadeiras operações de guerra. Operações de São Paulo bloqueiam 9,8 bilhões de contas ligadas ao PCC. Isso aqui foi em setembro do ano passado, tá? Uma operação. Quando nós elencamos essas 3 prioridades da gestão, monitorar e capturar as principais lideranças, inviabilizar o uso da cadeia logística do crime e impedir a lavagem de dinheiro, principalmente esse terceiro ponto, impedir a lavagem de dinheiro, nós reforçamos o DIPOL da Polícia Civil, investimos mais de R$30 milhões no laboratório de lavagem de dinheiro e identificamos, em 2 anos e meio de gestão, impressionantes números aqui, com mais de R$30 bilhões identificados, possivelmente na lavagem de dinheiro. Isso, vocês sabem, em especial os alunos aí que estão prestes a se formar em Direito, tem todo o trânsito do processo penal, mas que uma hora vai acontecer o trânsito julgado e o objetivo nosso é que esse recurso seja revertido, como eu mencionei lá, para o Recupera SP, que é o Programa de Recuperação de Ativos da Lavagem de Dinheiro. E na operação realizada 2 semanas atrás, Carbono Oculto, foram identificados de 2021 a 2024, R$46 bilhões de movimentações. Isso que eu falei foi 23, 24 e 25. Algumas coisas estão relacionadas, outras não. Bom, nesse contexto, aqui eu falei da parceria do GAECO, enfim, mas tem a operação Fim da Linha, que identificou, infelizmente, as empresas que fazem o transporte municipal envolvidas também na lavagem de dinheiro, a Transwolf e a Upbus, receberam mais de 800 milhões de remuneração e lavavam o dinheiro do crime organizado por esse CNPJ. Era tão absurdo que um criminoso que já foi alvo das forças policiais em São Paulo, que era procurado pela justiça, assinava documentos como diretor de uma das empresas. Estava
vocês verem o quanto estava largado, eles estavam fazendo a coisa tão escancarada, achando que nada aconteceria. Bom, aqui da mulher do Marcola, aqui é a reportagem, a mulher de Marcola perde mansão de 3 milhões e tem conta confiscada. Foi uma decisão do Tribunal de Justiça do órgão superior, uma decisão de um relator, mas acompanhado por 2 desembargadores, que condenaram ela e mais 2 familiares do principal líder do PCC. Esse imóvel foi confiscado, vai ser leiloado, e também teve apreensão de R$479 mil em dinheiro da conta, uma conta corrente. Por que eu coloquei? Porque é muito simbólico para nós. Não, se a gente comparar as cifras aqui, 9,8 bilhões, 30 bilhões, não representa muito, mas é a condenação da esposa do principal líder do PCC, que teve esses recursos apreendidos por conta desse programa Recupera SP. Bom, aqui os detalhes da produtividade. Isso reflete diretamente, tem estudos científicos que apontam que quanto maior o número de prisões, apreensões de drogas, isso reflete na redução de indicadores criminais. É meio lógico, mas isso precisa ser escrito. Eu sei que é tema da dissertação de mestrado de um dos colegas que faz mestrado, está terminando mestrado comigo lá no DP, justamente apontar o que foi feito no centro de São Paulo. Mas eu chamo em destaque aqui a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que já vinha numa crescente redução, mas que nós conseguimos melhorar o que já vinha sendo feito exponencialmente. 2023 foi a menor taxa de homicídios da história, 24 batemos o recorde do recorde, e primeiro semestre de 25 conseguimos manter esse recorde aí. São Paulo hoje possui a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes do Brasil, abaixo de 6, é a menor do país, e é motivo de destaque, inclusive em algumas matérias. Redução de latrocínios, redução de roubos em geral, roubo de carga, um dado relevante aqui, de roubo de carga, enfim. Alguns comparativos aqui da nossa gestão. E aqui o número, impressionante número. Normalmente eu escondo esse slide e pergunto, né? Quantos criminosos vocês acham que a gente já prendeu? É para estar caminhando para o final, para concluir o que eu defendo de forma incisiva no Brasil, que é a reforma do sistema de justiça criminal, em especial a nossa legislação. Mas de janeiro de 23 até hoje, 517.612, não está com o número atualizado, porque hoje já tem 6 presos na operação e mais vários no estado de São Paulo. É um número muito grande, é um aumento de quase 33% em relação ao ano anterior da nossa gestão. E detalhe, com o menor efetivo da história, agora estamos conseguindo reforçar os efetivos das polícias. Ano passado foram 4.017 empossados, teremos mais 3.500 esse ano. A Polícia Militar com seus concursos perenes também. A apreensão de droga aumentando consideravelmente, 592 toneladas de drogas apreendidas, causando prejuízo de quase 3 bilhões de reais ao crime organizado. O número de armas ilegais retiradas das ruas é assustador. 34 mil armas é um número maior do que muitas polícias do Brasil possuem. O número de armas retiradas das mãos dos criminosos. Esse detalhe aqui de 74.711 celulares recuperados, eu gostaria de fazer um adendo, porque daria para falar só sobre isso. Nós temos 2 grandes operações que acontecem de forma perene. A Big Mobile e o programa SP Mobile. A operação Big Mobile da Polícia Civil, operação de inteligência, onde uma pessoa que teve seu celular furtado ou roubado, ela ainda tem o serviço de localização ativo. E ela pega e fala assim, está dando minha localização do meu celular, está dando em tal ponto. Se esse ponto for uma residência de alguém, nós precisamos elaborar durante o inquérito policial, solicitar ao Poder Judiciário, mediante a apreciação do Ministério Público, mandado de busca e apreensão para cada um dos aparelhos celulares. Não que nós não façamos isso, mas é um trabalho muito grande, isso acontece. Agora nós cruzamos, foi a primeira vez que essa operação Big Mobile utilizou inteligência artificial para fazer a leitura dos boletins de ocorrência, para linkar o endereço, sendo o endereço comercial, a polícia pode realizar as operações. E nós realizamos 3 fases dessas operações e apreendemos mais de 95 mil celulares, dos quais 74 mil foram recuperados e mais de 27 mil foram devolvidos para as vítimas. Pessoas que tiveram seu celular furtado, roubado há 2 anos atrás,
recebe uma ligação da polícia, ó, vem aqui que você vai pegar seu aparelho celular. Uma forma inteligente. E a outra forma foi inspirada na operação que o pessoal do Piauí fez. Nós oficiamos para as operadoras, também para a agência de telecomunicações, mas principalmente para as operadoras, olha, esse e-mail do celular consta como produto de roubo ou furto. Ele está sendo usado por algum CPF? Se sim, a operadora me devolve o número do CPF da pessoa e a gente, obviamente, tem a qualificação. Nós mandamos um documento para essa pessoa. Fala, ô cidadão, senhor César, o senhor está utilizando um aparelho celular que consta aqui nos registros policiais que é produto de furto ou roubo. O senhor comprou esse celular, tem nota fiscal? Por favor, venha até a delegacia. A gente oferece para a pessoa, você quer devolver o aparelho, porque você comprou de forma, sem saber, na verdade, que esse aparelho é produto de furto ou roubo, ou você quer permanecer com ele, e aí vai ser ouvido no inquérito policial para responder pelo crime de receptação. O que vocês acham que acontece? Obviamente, a pessoa muitas vezes compra no mercado paralelo sem saber e acaba devolvendo. Então, são duas grandes operações que resultam nesse número de 74.711 celulares recuperados. E as 149 operações, por que eu destaco aqui? Essas operações já aconteciam, a parceria do GAECO com a Secretaria de Segurança Pública? Sim, mas não da forma como nós, principalmente, garantimos a segurança jurídica dos operadores. Houve uma assinatura de um acordo de cooperação que não tinha até então, era só de boca, e nós aumentamos demasiadamente essas operações integradas que têm dado um grande resultado, exemplo do que está acontecendo agora, nessa operação aí, exemplo do que aconteceu, Operação Saúde e Dignidade, operação na Baixada Santista, enfim. Há investimentos que eu acho que não é mais do que nossa obrigação fazer isso, mas eu destaco aqui o número de viaturas, a gente vai entregar mais 3.000 viaturas até março do ano que vem, aquisição de armas, enfim. O Águia 33, que foi um grande presente que o governador Tarcísio entregou para a Polícia Militar, que é um biturbina, um EC-135, que ele é único e exclusivamente utilizado para transporte aeromédico. Então, é um helicóptero, um Airbus que voam 2 macas, consegue socorrer duas vítimas, e foi utilizado amplamente na ação humanitária lá no Rio Grande do Sul. Aqui é a questão do combate à violência contra a mulher. Para nós é fundamental essa questão. Dentro do programa SP Mulher da Secretaria de Segurança Pública, nós fortalecemos as DDMs, de 11 DDMs funcionando presencialmente, 24 horas ampliamos para 18, toda a série de macro-região, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Piracicaba, que não tinham DDM funcionando presencialmente 24 horas, hoje possui, graças também a esse efetivo que foi sendo incorporado dentro da Secretaria de Segurança Pública. Criamos uma política pública chamada Cabine Lilás, onde as policiais militares femininas que trabalham no setor 190, quando cai uma ligação de violência contra a mulher, essas policiais femininas foram treinadas, fizeram um curso de capacitação para que realizem um atendimento mais humanizado, para acionar a rede de proteção, já linkado com a DDM online. E, principalmente, para a mulher que passa por essa situação muito difícil, não fale com um policial masculino. Então, ela se sente mais acolhida. Nós temos hoje funcionando 164 DDMs online. O que isso significa? Que uma mulher que mora numa cidade pequena, que não tem um plantão presencial 24 horas exclusivo, funcionando por mulheres naquela DDM, ela chega até uma delegacia e tem lá o investigador, o escrivão Guilherme Derrite trabalhando. Ela não vai se sentir acolhida como se fosse uma mulher. Então, esse policial leva ela até uma sala DDM online, liga o equipamento para ela e ela é atendida por uma mulher por videoconferência, usando tecnologia a favor, da nossa segurança pública. E nós temos aqui o projeto piloto de uso de tornozeleira eletrônica para monitorar agressor de violência contra a mulher. Foi pioneiro no estado de São Paulo. Foi uma política pública que deu um resultado e fornece um grande acordo de cooperação com o Poder Judiciário. Agradecer a doutora Laura aqui e o nosso professor também da FAAP, porque foi graças ao acordo de cooperação com o TJSP que nós conseguimos implementar essa política pública e agora estamos expandindo para Santos, para Sorocaba e até o final do ano em todo o estado de São Paulo. Por que é um acordo de cooperação com o Judiciário? Quando ele é submetido numa audiência de custódia, o agressor de violência contra a mulher, preso em flagrante, na audiência de custódia é liberado, o juiz, o magistrado que está conduzindo aquela audiência de custódia, pode indicar
o uso obrigatório da tornozeleira eletrônica como medida de tentativa de medida de eficácia da medida protetiva. O que isso significa depois que ele é submetido a esse monitoramento eletrônico? Que a Polícia Militar, através do Copom, a Central de Operações, passa a monitorar por georreferenciamento em tempo real, 24 horas por dia, essa tornozeleira. Isso é linkado com o endereço da vítima e com o aplicativo SP Mulher Segura, que vocês estão vendo ali, ó, que pode hoje fazer o boletim de ocorrência, tem o botão de pânico e faz o monitoramento. Qual é a grande vantagem da tornozeleira eletrônica linkada com o celular da mulher se ela ativar a localização? Aonde ela estiver, 24 horas por dia, se o indivíduo descumprir a medida protetiva, se aproximar dessa mulher, um alerta é enviado para a Central de Operações, para o Copom. É um alerta vermelho que fica na tela e a viatura da Polícia Militar é acionada. Qual é o objetivo dessa política pública? Interromper o ciclo da violência e evitar que o feminicídio aconteça. E aí nós estamos mensurando, dos 383 indivíduos monitorados, mais de 170 descumpriram essa medida protetiva e 52 foram presos em flagrante, evitando realmente que o feminicídio aconteça. Um deles foi preso com uma arma de fogo, confessou que estava indo retirar a vida da sua ex-companheira. Enfim, aqui alguns detalhes que eu mencionei. Programa Muralha Paulista, nós estamos chegando ao fim. É uma política, antes de mais nada, de integração do município com o Estado. 645 municípios do Estado de São Paulo, cada um tinha seu parque tecnológico para monitorar a cidade, mas que não tinha o confronto com a principal base de dados, que é da Secretaria de Segurança Pública. Qual é o grande trunfo do Muralha Paulista? Pela primeira vez, o Estado é uma política pública instituída por meio de decreto do governador, prevista na LDO, prevista na Lei Orçamentária Anual, com investimento de milhões, centenas de milhões de reais. Já tem 579 municípios que iniciaram a adesão. A previsão de investimento no ano, em 2025, 2026, de mais de 517 milhões de reais. E pela primeira vez o Estado vai fornecer para o município o alerta de volta. É o que vocês estão vendo acontecer no Smart Sampa, só acontece porque existe o Muralha Paulista devolvendo a informação para o município que visa restringir a mobilidade criminal. Uma política pública de controle da mobilidade criminal que aumenta exponencialmente o número de prisões. São 21.227 câmeras LPR, que faz leitura de placa. Esse RF aqui é reconhecimento facial. Nós tivemos mais de 4.600 procurados identificados nas câmeras só no mês de julho. Mais de 35 mil veículos de furto ou roubo. E detalhe, nós estamos com 100 e poucos municípios em adesão. Imagina quando a gente completar até o final do ano que vem. Final desse ano avança bastante, mas até o final do ano que vem, os 645 municípios. E por que esse investimento exponencial aí de mais de 500 milhões de reais? Porque o Estado vai realizar uma grande licitação para a contratação de serviços para instalar câmeras de reconhecimento facial e leitura de placa de veículos em municípios que não têm capacidade de investimento. Para vocês entenderem o grau de dificuldade, a gente recebe municípios lá com 4, 5 mil habitantes que o prefeito só tem recurso para pagar a conta, né, deputado Cezinha? Quantos prefeitos que não vão desesperados procurar pelo deputado, pela emenda parlamentar, e com 500 mil reais ela transforma a saúde do município, transforma a segurança, a assistência social. Então o Estado, na figura do governador Tarcísio de Freitas, com o apoio dos deputados, porque a emenda da bancada federal tem nos ajudado muito, vai investir nisso. E o nosso objetivo qual é? Restringir a mobilidade criminal, aumentar o número de prisões, tirar procurados pela justiça das ruas e realizar a apreensão de veículos de furto ou roubo. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 200 mil mandados de prisão em aberto no Estado de São Paulo. Tem mais de 200 mil procurados para a gente capturar. Esse é o NOAD, é o Núcleo de Observação e Análise Digital, criado na Secretaria de Segurança Pública, liderado pela grande delegada de polícia, doutora Lisandréia, que me permita, doutora Fernanda Herbella, falar dessa maneira, que eu tomei da Delegacia Geral, tamanha competência dela, eu puxei ela para trabalhar na Secretaria até hoje. O doutor Arthur Dian, nosso brilhante delegado geral, ainda tem um pouco de mágoa minha, mas a doutora Lisandréia criou esse Núcleo de Observação e Análise Digital, que trabalha na Deep Web, na Dark Web, com policiais do Serviço de Inteligência infiltrados em vários grupos, que trabalham 24 horas por dia no Discord, no Telegram, em grupos de WhatsApp. E, senhores, eu tenho 23 anos na segurança pública. As imagens que nós temos, que estão acopladas em vários inquéritos policiais, já foram 3 fases, grandes fases da operação,
NICS realizada pela doutora Elisandréia, são horríveis. Eu nunca vi nada na vida tão horrível quanto as imagens. E aí eu vou me restringir na minha fala aqui, mas são crianças de 9, 10 anos de idade, majoritariamente mulheres, que são cooptadas nesses grupos, principalmente no Discord. Aí são levadas para outra rede social, via de regra WhatsApp, acaba gerando um vínculo de confiança, trocas de mensagens, de fotografias íntimas, e a partir dali vira um caos na vida dessa menina. Tortura psicológica, estupro virtual, menina de 12 anos de idade com uma faca introduzida no órgão genital, sangrando, outra adolescente se automutilando e 400 criminosos assistindo, dando risada, perguntando: você tem um animal de estimação? Corta a cabeça dele agora. Se já é horrível falando, imagine vocês assistindo. Não dá nem para falar que é um ser humano, um criminoso como esse. E por que eu os classifico como criminosos? É uma grande organização criminosa que visa gravar esse material e vender. O objetivo é lucro. Por isso que tipicamente são criminosos, membros de organizações criminosas. E aí a doutora Elisandréia deflagrou 3 grandes operações. Já foram 25 adolescentes infratores apreendidos, porque é assim que nós temos que chamar esses criminosos que não têm maioridade penal, e 17 presos nessas operações. Ganhou destaque a última operação, porque nós prendemos aquele criminoso que estava ameaçando o influenciador digital Felca, ameaçando ele e a psicóloga de morte. Ele era um alvo já nosso, desde a primeira fase da Operação NICS. Era um criminoso de extrema periculosidade, porque ele hackeava, invadia sistemas governamentais, e através das senhas obtidas, ele tinha acesso a várias operações que iriam acontecer. E aí nós deflagramos a operação no momento que ele hackeou o CNJ e introduziu em um mandado de prisão os dados do próprio influenciador Felca. Ou seja, se ele andasse pela Avenida Paulista, com várias câmeras de reconhecimento facial, chegaria um alerta para o policial, prende que ele é procurado. E o policial hoje pode receber o alerta no aplicativo, com a foto do indivíduo. E no ato da prisão ia ver que, ou seja, introduziu os dados desse influenciador. Daí nós decidimos deflagrar a operação que estava ainda em processo. Foi uma grande inovação em política pública criada na nossa gestão por meio da Resolução 67, não sei se está escrito aqui, acho que não, Resolução 67 da SSP, e já conversei com o governador Tarcísio de Freitas. Eu acho que isso até para a imprensa interessa saber. Talvez nós tenhamos, Marcelo, a primeira delegacia do Brasil de análise e observação digital. Assim como São Paulo foi pioneiro em 1985 na criação da primeira delegacia de defesa da mulher, São Paulo vai ser pioneiro, porque é o único estado que criou um núcleo de inteligência para combater esse tipo de crime. Sabe por quê? Para o gestor público, eu sou um eterno inconformado e um verdadeiro otimista, né? Por isso que eu mencionei aqui, brincando, que o fórum tem tudo a ver com quem encara esse propósito de vida que é trabalhar na segurança pública no Brasil. É muito fácil para quem é gestor falar assim: olha, esses crimes acontecem majoritariamente no ambiente familiar, 90% acontece, 95% dentro de casa, o Estado não tem como atuar. Mas espera aí. Acho interessante, fica até um conselho aí para o pessoal da FAAP, trazer a doutora Elisandréia para palestrar para os alunos, tá? Para mostrar o trabalho dela fantástico, os alunos de Direito. Vou contar um caso, tá? Que esse não é grave, porque uma das coisas que eles fazem é induzimento ao suicídio. Uma menina que já vinha sendo vítima dessas torturas psicológicas, já vinha praticando automutilação. Os criminosos falam: agora você vai se matar, senão a gente vai cortar o benefício da aposentadoria do seu avô. E eles hackeavam o sistema do INSS para cortar a aposentadoria de parentes. Eu não lembro se foi no caso específico dela, mas fato é que ela estava com uma corda pendurada no quarto, 3 horas da manhã, a doutora Elisandréia liga para a mãe dessa menina, fala: corre no quarto da sua filha agora. Oh, mas não, minha filha está bem, estou aqui em casa, está tudo trancado. Corre no quarto da sua filha agora. Fica na linha e corre no quarto da sua filha, deixa no viva voz. Ela impediu o suicídio da própria filha. Então hoje, por conta da internet, senhores, não existe ambiente 100% seguro. E nós, como gestores, como Estado, a gente não pode dar essa resposta.
Não, isso acontece majoritariamente dentro de casa. A gente tem que sentar, pensar, ouvir quem está na ponta da linha, ouvir os verdadeiros especialistas em segurança pública, eu mencionei alguns aqui. O que nós podemos fazer, usar tecnologia e inteligência para romper esse ciclo. Isso serve para tortura psicológica, estupro virtual, serve para a violência contra a mulher, que também é um outro tema. Não, acontece majoritariamente dentro do ambiente familiar, então o Estado não pode fazer nada. Pode, a tornozeleira eletrônica está aí para isso. É usar a tecnologia para romper o ciclo da violência. Esse tema aqui, eu sou apaixonado por isso, pela tornozeleira eletrônica, para cessar e interromper o ciclo da violência contra a mulher também. Tanto é que é o tema da minha dissertação, porque de fato tem muito resultado. E tudo que eu falei para vocês, os números, quem lembra, mais de 517 mil presos em 2 anos e meio da gestão, 2 anos e 8 meses, por que a gente não sai aqui em São Paulo como se estivesse num país do leste europeu, ou em El Salvador, sabendo que não vai acontecer nenhum homicídio, não vai acontecer nenhum roubo, porque o grande problema do Brasil, da segurança pública, é a reincidência criminal. Um tenente-coronel da Polícia Militar mandou um vídeo para mim hoje cedo, abordou um indivíduo na rua com 57 passagens pelo crime de roubo. Gente, não é mas o problema é do Ministério Público, o problema é do Judiciário. Não é. Quem tem que assumir esse compromisso é o Congresso Nacional. Vocês são praticamente bacharéis de direito e sabem que quem elabora as leis, exceto a questão da medida provisória, que é uma maneira que foi criada aí pelo Fernando Henrique Cardoso, do Poder Executivo atuar também legislando, é o Congresso Nacional. E está aqui o deputado Cezinha de Madureira, que foi um grande parceiro na aprovação do fim da saída temporária de preso. E nós temos que pegar pontos convergentes, não adianta extrapolar e levar ao limite ou de um aspecto ideológico ou do outro. Não dá mais para tratar bandido como coitadinho, vítima da sociedade. O criminoso que tira um 38 da cintura e aponta na cabeça de uma pessoa, de uma vítima, para subtrair um celular, ele não quer saber se essa vítima votou no Lula ou no Bolsonaro. A gente tem que tirar a ideologia da segurança pública. Tem que focar, tem que punir adequadamente quem comete crime no Brasil. E é por isso que o alto percentual de reincidência criminal é porque o custo do crime no Brasil é muito baixo. Teve um economista norte-americano que, em 1968, escreveu a Teoria Econômica do Crime, Gary Stanley Becker. Em 92, ele recebeu o Nobel de Economia por essa obra dele. Na verdade, por esse estudo, esse artigo científico. Ele fala o seguinte, que o crime é uma atividade econômica como outra qualquer. E nos países em que a criminalidade é muito alta, é porque o custo do crime é muito baixo. E se a gente for fazer uma análise do custo do crime no Brasil, o indivíduo que é preso em 24 horas tem direito à audiência de custódia, depois tem direito, se condenado, né? Porque teve gente comemorando aí no passado recente o índice de mais de 50% de soltura de preso no Brasil na audiência de custódia. Vive em outra realidade. Depois ele tem direito, depois da audiência de custódia, tem direito à visita íntima, tem direito à progressão de regime, tinha direito à saída temporária, nós conseguimos acabar com ela para quem cometeu o crime a partir da sanção da lei, que, como eu sou otimista, muita gente achou que foi uma derrota. Nós aprovamos em 3 de agosto de 2022 o fim da saída temporária na Câmara, foi para o Senado e ficou parado lá, descansando na gaveta. Até que o sargento da Polícia Militar de Minas Gerais faleceu, com 3 disparos de arma de fogo no rosto, por um criminoso que estava gozando do benefício da saída temporária, no final do ano. E aí, o então presidente do Senado pautou esse projeto foi aprovado no Senado com uma pequena mudança, voltou para a Câmara. Eu pedi para o governador Tarcísio de Freitas me liberar para relatar novamente na Câmara, porque já conhecia o tema. Eu que apresentei o projeto como substituto, relatório, né, substituto. Aprovamos na Câmara. Quando era para comemorar, o atual presidente vetou o projeto. E vetou no coração do projeto. Não, pode continuar com as 5 saídas temporais de até 7 dias. O Congresso derrubou o veto do presidente e falei, agora é hora de comemorar. Daí teve um entendimento de cortes superiores de que só vale para quem cometeu o crime a partir da sanção da lei. É questionável se é matéria, se essa matéria é processual, se é matéria penal. Todo mundo sabe que a lei não retroage, a não ser que seja em benefício do réu, mas desde que seja matéria penal, no meu entendimento é matéria processual. No meio do doutor Ives Gandra Martins, que
assinou um parecer sobre isso. Tá? Então, quem sou eu para falar sobre isso? Fato é que, como eu sou otimista, o importante é que, a partir de 12 de abril de 2024, quem cometer algum crime e for condenado por isso não tem mais direito à saída temporária, num curto prazo de tempo, porque o nosso sistema prisional é uma porta giratória, um entra e sai, esse benefício vai ser extinto para os criminosos no Brasil. Então, audiência de custódia, saída temporária, visita íntima, auxílio reclusão, que paga mais que o salário mínimo, claro que é para poucos, aqueles que têm registro, ok, mas é um absurdo no meu ponto de vista, e progressão do regime de cumprimento de pena. Isso faz com que o custo no crime do Brasil seja muito, muito baixo. E aqui eu vou elencar alguns casos. Esse indivíduo aqui, de nome Enzo, ele, como adolescente infrator, tá, antes de ter maioridade penal, foi surpreendido pela polícia por dirigir moto com chassi suprimido, produto de roubo, foi apreendido pelo ato infracional de tráfico de drogas de 2014, 2015, 2016, praticamente um anjo, né? Na terra. Em 2016, ainda receptação, roubo, porte de arma, em 2017, e porte de arma novamente em 2017. Agora vamos ver, essa é uma ficha quando ele estava estagiando ainda no crime. Eu sei que parece uma sátira, mas não é. Eu parto do pressuposto que o crime é uma atividade econômica, como outra qualquer, e ele estava estagiando. Ele era um jovem aprendiz aqui. Agora, depois de efetivado na vida do crime, receptação, resistência e lesão corporal, roubo, em 2019, em 2020, condenado a 7 anos e 9 meses. Então, acabou o nosso problema. Porque se em 2020 ele foi condenado, 7 anos e 9 meses, até 2026, meio de 26 talvez, ele está preso, não vai oferecer mais risco à sociedade. Mas, peraí, em 2022 ele já estava na rua de novo. Menos de 3 anos, olha a progressão de regime aí, que beleza. Porte de arma, receptação de uma motocicleta para o de furto. Ah, mas em maio de 24 ele recebeu o benefício da prisão domiciliar. Ele vai, com certeza, entrar numa faculdade, vai evoluir, vai procurar um emprego lícito, porque não tem vantagem econômica para ele continuar na vida do crime. Entendem? Por que o criminoso continua? É muito vantajoso para ele. Nós temos que tirar essa vantagem e também o Estado tem a obrigação de fornecer meios. Temos que falar do sistema prisional. Temos que recuperar. O Derrite agora virou bonzinho, defende a ressurreição. Não, eu sempre defendi. A prisão não pode ser uma masmorra que você tranca o cara lá dentro. Ele é um ser humano. Agora, o que eu defendo também, 12 anos de prisão, 12 anos preso. Para desestimular ele e os demais que estão com a intenção de cometer um crime que não vale a pena. O custo do crime aumentou no Brasil. E lá dentro, vamos ensinar uma profissão, vamos fornecer estudo, para que ele, primeiro, tenha uma renda, consiga, eventualmente, ajudar a sua família fora da prisão, para que ele possa fazer ali, angariar recursos, e quando ele sair, ele, de forma empírica, mesmo sem ter um elevado nível cultural ou de estudos, ele vai falar, gente, não compensa. Eu aprendi uma profissão, eu tenho como me inserir no mercado de trabalho, eu não quero ficar 12 anos privado da minha liberdade. Mas não é isso que acontece, infelizmente. E aí, em setembro de 2024, aí está eu lá, a doutora Fernanda Herbella, para falar com a esposa do doutor Mauro Guimarães, que ele foi vítima de latrocínio no Alto da Lapa. Esse criminoso aqui que matou o doutor Mauro Guimarães, um profissional respeitadíssimo na Polícia Civil. Esse aqui é o Cauã. Vocês sabem quem é esse criminoso aqui? É o que atirou no Cabo Santana, na Paraisópolis. Quase tirou a vida do policial, acho que esse vídeo foi amplamente divulgado, né? Em julho de 22, preso por roubo e receptação. Novembro de 22, roubo. 31 de agosto de 24, desculpa, aqui nesses dois primeiros, como adolescente infrator. 31 de agosto de 2024, roubo e tentativa de homicídio ao Cabo Santana. E aí, estou finalizando agora, é sério. Em favor dos criminosos, temos só isso daí. Pensa sempre assim, criminoso versus vítima. Como é que será que está essa balança? Será que a nossa legislação está olhando para a vítima como deveria? Saída temporária, eu coloquei entre parênteses processos antigos ali, é uma vitória nossa, viu, histórica. Progressão de regime, indulto, transação penal, suspensão condicional do processo, remissão da pena, audiência de custódia.
Curioso, né? ONG de Direitos Humanos. Hoje é uma líder de uma ONG aí, foi presa em flagrante, que não era líder comunitária, era líder do tráfico. Visita íntima, mídia enviesada, imagina, isso aqui não existe, tá? Acho que foi na França, eu errei aqui na hora de colocar auxílio reclusão. Bom, aqui são alguns casos de audiência de custódia, que vocês já sabem. Por que eu coloquei esses casos? Derrite, você é a favor de acabar com a audiência de custódia? Sendo sincero, sou. Mas também eu sou político e transito lá dentro do Congresso Nacional. Para a gente não extrapolar e tentar provar aquilo que é possível, a política é a arte do possível, por que a gente não restringe, não vamos visitar o ordenamento jurídico, que, aliás, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico por conta de uma resolução do CNJ, já está errado. Quem tem que elaborar a lei no Brasil é o Congresso Nacional. Mas foi por negligência do Congresso que o Judiciário, na figura do CNJ, acabou regulamentando por resolução as audiências de custódia. Por que a gente não elabora uma proposta para falar sobre audiência de custódia e restringe para aqueles que cometerem crimes hediondos ou equiparados, reincidente criminal ou mediante violência e grave ameaça? E os outros crimes, a gente continua com o direito da audiência de custódia. Enfim, foi o que aconteceu aí com 4 sequestradores em Itacoaquecetuba, que mantiveram um casal de 75 anos refém por 9 horas, depois, no trabalho da Polícia Militar, conjunto com a Polícia Civil, os 4 presos em flagrante, e na audiência de custódia 3 foram liberados, porque a mulher, uma das criminosas, era uma mulher e 3 homens, alegou que havia apanhado dos policiais, sendo que foi feito o exame de corpo de delito, nenhum hematoma foi encontrado, mas a palavra da sequestradora foi capaz de convencer lá o magistrado a liberar os 4, só não liberou os 4 porque um era procurado pela justiça e tinha um mandado de prisão em aberto. Era um daqueles 200 mil. Tivemos outro caso recente agora, 2 semanas atrás, lá na minha região, em Sorocaba, na região de Sorocaba, indivíduo com 224 quilos de pasta base de cocaína, que foi liberado. O outro, uma abordagem, uma interceptação a um avião transportando mais de 900 quilos de droga. Esse foi Justiça Federal, liberou, dizendo que não havia fundada suspeita. Afinal de contas, eram só 900 quilos de drogas, enfim. E, pessoal, mais uma vez eu quero frisar aqui a nossa parceria com o Tribunal de Justiça. O TJSP é motivo de orgulho para nós paulistas. É o Tribunal de Justiça mais linha dura, mais sério, parceiro em várias políticas públicas, mas acontece. São milhares aí de magistrados, um ou outro acaba tendo uma decisão que, por isso, não dá para culpar o Judiciário. É obrigação do Congresso Nacional legislar sobre isso e restringir a subjetividade aí da independência funcional do magistrado, do membro do Ministério Público, pensando na vítima. Enfim, aqui são detalhes da gestão. Eu falei dos 59 milhões, já está em 69. Grande atuação. Aqui tem um pouquinho de cada conquista da nossa gestão, que eu não vou ficar fazendo autopropaganda, mas tem bastante coisa aqui. Eu destacaria o reforço de mais de 23 mil novos policiais. É claro que existe um turnover nisso, tem policial que aposenta, mas no total, até o final da gestão, a gente vai aumentar de forma considerável o efetivo, como nunca foi feito antes, melhorando as condições dos policiais. Lançamos o programa Moradia Segura, que a CDHU libera carta de crédito de valor de R$300 mil, com 0% de juros para soldados, cabos, investigadores, escrivães, comprarem sua primeira casa própria. Programa Muralha Paulista, Recupera SP, enfim. Mas tudo isso, gente, para melhorar de verdade a segurança pública, é o que eu defendo de forma intransigente, baseado em evidências, em números, é a necessidade da reforma do sistema de justiça criminal. Esse fórum otimista é justamente para resgatar nosso otimismo e convidar vocês para esse debate, jovens, imprensa, comunidade. Reforma trabalhista que foi importante, aprovada em 2017, goste ou não goste, foi pautada no Congresso, na época, presidente Temer. Reforma previdenciária aprovada em 2019. Reforma tributária, eu não participei dos debates, que eu já estava na secretaria, pautada e aprovada. Ainda teremos leis complementares que vão disciplinar aí os efeitos delas para os estados e municípios, mas essa última aqui, nós estamos chegando no limite e precisa ser pautada a reforma do sistema de justiça criminal para a gente encarecer o custo do crime e, principalmente, colocar a vítima no centro do debate. O bandido não é um coitadinho, não é vítima da sociedade, ele faz uma opção racional em cometer um crime
porque as vantagens econômicas são muito grandes no Brasil. Bom, eu acho, não sei se eu me alonguei muito, mas agradeço muito aí o convite. Deus abençoe a todos, continue contando com o nosso trabalho e sucesso na carreira de cada um de vocês.